Vamos dar início aí, né, a mais uma aula, né, que hoje excepcionalmente está sendo online, né, devido a um conteúdo teórico, né. Então nós estaremos falando um pouco aí da parte de tipo de circuitos com sequências diretas e indiretas, tá? Então, capítulo 7, tá? Ele fala sobre esse método de minimização de contatos, ou também conhecido como método cascata, tá? Vou colocar também para vocês aí uma atividade aí, capítulo 7, alguns exercícios de alternativas, tá? Não posso colocar um circuito porque nós não fizemos nenhum circuito ainda, né? Vamos fazer na próxima semana em sala de aula. Vai ser uns Ô, só rapidinho, exercícios. pede pro Ed. O Ed, desliga o microfone aí. Que tá um batidão danado aqui. Na bala. Então vai ser exercícios teóricos, tá bom? A respeito do que nós vamos falar hoje. Bom, quem está acompanhando a apostila aí, tá? Ele fala que esse método de minimização de contatos aí, tá? Ele tem a finalidade de determinar, tá? Ou seja, reduzir consideravelmente o número de relés auxiliares utilizados nos comandos elétricos, tá? Então, como é que é feito isso daí, né? Então, existem umas regras, né? Tá? Então, para determinar essa diminuição de relés que nós temos nos circuitos, tá? Nós conseguimos fazer alguns tipos de regras aqui para poder estabelecer a quantidade mínima de relé para, propriamente dito, fazer o próprio circuito elétrico, tá? Vou ter que dar uma paradinha aqui para liberar. Então vamos lá. Então como é que funciona essas regras aí, tá? Então a primeira delas é o quê? Identificar se a sequência ela vai ser direta ou indireta, tá? Então todos os circuitos eletropneumáticos ou eletrohidráulicos, tá? Quando nós temos mais de dois atuadores, né? Ou podemos colocar mais de dois pistões, tá? Nós temos que determinar os tipos de sequência, né? Então, como nós vimos na aula da semana passada, lá em sala de aula, nós tínhamos dois pistões, né? Então, nós realizamos um circuito lá, né? Que foi até bem mais simples do que está na apostila, né? Só com sensores, né? Então, só com sensores a gente consegue fazer a atuação dos dois pistões, porém de uma forma sequencial, ou seja, uma forma que eu não tenho sobreposições de sinais, ou seja, sobreposições de sensores juntos, tá? E nesse método de minimização de contatos, nós temos a maioria deles é quando nós temos sequência indireta, tá? Então, quando nós temos sequência indireta, nós não conseguimos fazer do jeito que nós fizemos na aula passada. Tá? E então, como é que nós identificamos, né? Então, nós fazemos essa identificação se o circuito vai ser direto ou indireto, tá? E depois disso aí a gente verifica quantos setores secundários terá o circuito. Então, como é que é feito isso aí? É dividido em setores, tá? Porque aí eu fico com um setor de sequenciamento para poder fazer os acionamentos dos meus atuadores, tá? Então, vamos lá, tá? Primeira regra, né? É identificar se a sequência é direta ou indireta, tá? Então, identificar se a sequência é direta ou indireta. Então, como é que nós fazemos isso daí, né? Se a sequência é direta ou indireta? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, como é que funciona isso daí, né? É... Olha como é que está falando lá. Fazer um traço, ou seja, dividir, né, uma forma vertical a sequência
tá, no meio, né? Então, por exemplo, o que nós temos primeiro lá, aquela sequência dos atuadores, né? Então, vamos fazer uma sequência aqui, ó. Tem 4 sequências aí na apostila, essas 4 primeiras sequências na apostila aí, ó. Então, nós temos, vejam, A mais, A mais, B mais, A menos e B menos, tá? Então, essa aqui, ó, nós vamos ver como que se essa sequência vai ser direta ou vai ser indireta, ou direta ou indireta. Então, o que que eu faço aqui? Ele fala lá, fazer um traço, ou seja, na vertical, dividindo a sequência no meio. Então, nós viemos aqui, eu vou dividir isso aqui no meio. Então, ó, tem 2 letras para cá e 2 letras para cá. Então, eu vou dividir aqui, ó. Faço essa divisão aqui. Beleza. Aí, ele me fala assim, ó. Se eu dividir a sequência no meio e de um lado eu tiver a mesma sequência que o outro lado, não importa se for mais ou se for menos, eu tenho uma sequência direta, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Essa sequência aqui, ó, é a B, certo? Ó, essa sequência aqui, ó, é a B. E do outro lado? A B também. Não está igual? Bom, se está igual, é uma sequência direta. Sequência direta. Tá? Então, se a gente que a gente faz de novo, né? Separa. Nós temos todas as definições aqui de como é que vai ser o acionamento, né? Recuar, avançar o pistão. Eu vou dividir aqui no meio e vou ver. O que eu tenho na primeira etapa? Tenho AB. Esquece a soma e a subtração. Do outro lado, eu tenho AB. Então, se está igual, eu tenho sequência direta. Ok? Estão conseguindo enxergar aqui meu pente? Acho que sim, né? Caso não consiga enxergar, é só falar, hein, pessoal? Bom, sequência direta. Então vamos fazer mais uma sequência aqui para ver se é direta ou indireta. Vou pegar aqui na apostila aqui, ó. A próxima aqui, ó, é a de baixo aqui, ó. Vamos lá. A mais, B mais, B menos e A menos. Tá. Então o que eu tenho que fazer? Separar no meio. Então eu vou separar isso no meio. Então tem 2 letras para cá e 2 letras para cá. Vou separar exatamente no meio. Então, de um lado eu tenho o quê, ó? Então eu não posso pensar mais no mais e no menos. Só nas letras. Então do lado de cá eu tenho A e B, certo? A e B. E do outro lado eu tenho BA. Então tá diferente, tá vendo? De um lado eu tenho AB, do outro lado eu tenho BA. Não tá igual. Então, quando eu fizer essa separação, ver as minhas letras, se os dois lados estiverem diferentes, automaticamente eu vou ter uma sequência indireta. Indireta. Tudo bem? Vamos fazer mais uma, vai, para recapitular. Vou pegar essa aqui agora, a que está ali, ó. Aqui embaixo eu vou fazer, ó. Ela é A mais, A menos, B mais e B menos. Tá na apostila isso aí, hein, pessoal, na primeira página ainda. Então, a primeira coisa
é separar. Então, eu vou separar esse cara aqui, né? Então, são 4, então vai ficar 2 para lá e 2 para cá. Eu separo aqui. Então, o que eu tenho de um lado? Eu tenho A. Do outro lado eu tenho BB. Tá igual os lados? Não, não tá igual. Então, automaticamente, se os lados não estiverem igual, o que acontece? Eu tenho uma sequência indireta. Certo? Tem mais um ainda aí, ó. Tem um aí que é bem grande aí, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Ele é A mais C mais, ou seja, quando tem ABC, são 3 pistões, hein? B menos, A menos, C menos e B mais. Tá? Então, como que eu vou ver se essa sequência é direta ou indireta? Então, a primeira coisa é fazer um traço justamente no meio. Então, eu tenho 3 para cá e 3 para lá, certo? Então, eu vou fazer um traço aqui no meio. Fiz um traço no meio. Agora, o que eu tenho de um lado e o que eu tenho do outro lado, né? Então, só letras agora, tá? Então, de um lado eu tenho A, C, B. E do outro lado eu tenho o quê? A, C, B. Tá igual. Bom, se tá igual, essa aqui é uma sequência direta. Tá, pessoal? Então, ó, esse cara aqui, ó, ele é uma sequência direta. Então, ou seja, a primeira coisa que eu faço? Eu pego a minha sequência do meu circuito, né, dos meus pistões, né? Ah, é A mais, B mais, A menos, B menos. Ah, então beleza. Então, eu vou fazer um traço no meio. Vou deixar, se for 4 as sequências, eu coloco 2 de um lado, 2 do outro. Tá? E aí, o que eu faço? Eu vejo, o que eu tenho do lado? No primeiro caso aqui, ó, recapitulando, né? Eu tenho AB e aqui eu tenho AB. Tá igual? Tá igual. Se tá igual, automaticamente sequência direta. Próximo aqui, de novo, recapitulando. Eu tenho A mais, B mais, B menos e A menos. Vou separar aqui de novo, no meio. Deixa 2 para lá, 2 para cá. Então, do lado de cá eu tenho AB. E do outro lado eu tenho BA, na sequência. Então, não está igual. Então, automaticamente eu vou ter uma sequência indireta. Tá bom? Então, essas aí são as etapas. Tá? Essas são as etapas que a gente tem que tomar cuidado quando nós estamos fazendo esse tipo de sequenciamento. Tá? Então, isso aqui eu vou colocar lá nos slides para ficar mais claro para todos, tá? É lógico que eu não vou colocar todos, porque nós temos que interagir, né? Então, tá aqui já o slide, tá? Primeira regra. Aqui, primeira regra de novo. Opa, tem mais um slide aqui, então eu vou colocar mais o outro aqui que eu fiz. Tá? Então, eu vou colocar esse aqui, nesse outro. E vou colocar o último aqui também. Só que o último eu acabei apagando, né? Então, de um lado eu tenho A, C, B. Do outro lado eu tenho, qual que é a sequência? A, C, B. Automaticamente é uma sequência direta. Sequência direta. Vou colocar um do lado do outro aqui, ó. 2 exemplos. Bom, essa aqui foi a primeira regra. Tá? Agora, a segunda regra, tá?
O que é a segunda regra? A segunda regra, depois que você determinou se é direta ou indireta, se for direta, a gente consegue fazer o circuito apenas com os sensores. Tá? Foi o que eu fiz na aula passada. Ah, mas eu não fui na aula passada. Não esquenta a cabeça que na próxima semana nós vamos retomar o capítulo 6, que é sequências diretas. Tá ok? Então, segunda regra, verificar a quantidade de setores que haverá no circuito, sempre quando eu tiver sequência indireta, tá? Porque quando eu tenho sequência indireta, eu tenho sobreposições de sinais, de sensores. Por isso que eu tenho que utilizar esses métodos de minimização de contatos para que eu consiga formar setores para que eu não tenha sobreposições nos sensores. Tá? Então, ou seja, se for sequência direta, acabou. A gente vai lá e consegue fazer o diagrama lá elétrico tranquilamente, só com os sensores. Tá? Agora, se for sequência indireta, aí já é um pouco mais complicado, né? É o que a gente está vendo aqui agora. Então, sequência indireta, beleza. Segunda regra, verificar a quantidade de setores que haverá no circuito. Tá? Então, como que a gente verifica se os setores, essa possibilidade de quantos setores nós vamos precisar, tá? Então, essa parte aí já está na próxima página aí, tá? Então, vamos lá. Determinar a quantidade de setores. Eu vou apagar isso daqui, eu não preciso mais. Então, a quantidade de setores. Meu primeiro lá que eu fiz lá foi A mais, A menos, B mais e B menos. Então, foi isso daqui. Então, como é que eu determino agora o tanto de setores? Tá? Para determinar o tanto de setores que eu vou precisar no meu circuito, é ir dividindo. Eu vou dividir o quê? As letras. Quando começar a se repetir as letras, eu corto. Se as letras estiverem separadas, eu deixo juntas. Tá? Então, vejam. Ó, a primeira aqui é a letra A, certo? Tá, depois é a letra A de novo. Então, ou seja, no mesmo setor, eu não posso ter duas letras juntas. Então, ou seja, essa letra A aqui, ó, eu vou ter que fazer um traço aqui, ó. Porque eu não posso colocar letras juntas nos setores. Tá? Beleza, fiz um traço aqui, ó. Próximas letras. A menos, B mais. Então, A menos e B mais é diferente, né? Então, eu posso colocar juntas. E a última é B menos. Esse B menos eu não posso colocar junto com o B mais. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e fechar aqui, ó. Pronto, fechei. Então, vejam. É isso que é a divisão de como a gente está fazendo o esquema de setores. Tá? Então, vejam, como é que eu faço essa divisão? Eu vou contando as letras. A hora que a letra se repetir, eu faço um traço para fazer essa divisão. Então, aqui eu tenho A mais, cortei. A menos, B mais posso pôr junto, cortei porque esse B menos não pode estar junto. Tá? Então, como é que fica essa divisão aí de setores? Aqui eu tenho 3 grupos aqui, né? Então, mas como é que eu posso fazer isso daí? Vejam. Nesse A mais aqui, ó, eu posso colocar que ele é o grupo 1. Ele vai ficar no grupo 1 de setores. O AB, ele já vai ser chamado de grupo 2. Tá? Então, tem que ser diferente, né? E o B menos? B menos, ele poderia ser o grupo 3? Poderia. Ele poderia ser o grupo 3. Porém, se eu colocar ele como grupo 3 aqui nesse B-, o meu circuito ele vai ficar muito mais complexo. Por quê? Mais para frente eu vou mostrar por que vai ficar mais complexo. Tá? Então, esse B-, eu poderia colocar ele junto com aquele A mais lá?
Bom, eles não se repetem as letras, né? Então eu posso colocar ele junto com A mais. Eu posso colocar ele no grupo do A mais lá. Então automaticamente eu vou colocar esse B menos aqui, ó, no grupo 1. Tá? Ou seja, então nós temos o A mais no grupo 1, o A menos e o B mais no grupo 2 e o B menos no grupo 1. Ou seja, esse B menos aqui, ó, ele vai ficar junto com o A mais, né? Então nós podemos dizer que essa sequência aqui terá dois setores. Tá? Difícil? Calma aí. Vamos fazer mais um. De baixo agora, mais um. Mais um exemplo. A mais, B mais, B menos e A menos. Separar aqui um pouco mais. Vamos lá, vamos fazer as divisões, né, de setores agora, tá? Então vejam. A mais, B mais, não se repetem, né? Aí B menos. Opa, B com B eu não posso deixar junto. Então eu venho aqui e faço um traço no meio, tá? Então, A mais e B mais, eu posso deixar eles em um setor só. Tá? Então, eu posso falar que esse A mais e B mais, eles vão ficar no setor 1. E o outro é B menos e A menos. Ah, não se repetem as letras, então eu posso deixar ele no setor 2. Tá? Ou seja, nós temos, nesse caso aqui também, dois setores. Dois setores também. Mais um exemplo. Opa, vamos dar uma paradinha que tem alguém chamando. Vamos lá. Mais um exemplo. Esse. Opa. Esse cara que eu vou colocar aqui. A mais, B mais, B menos. Então vamos lá. A mais, B mais, B menos, C mais, C menos e A menos. Tá? Então vamos ver aqui, deixar ele em negrito. Quantos setores vai precisar para esse cara aqui? Então vamos lá fazer os traços, né? Ou seja, as divisões. Então vamos lá. A mais, B mais, opa, B menos. Então B com B eu não posso deixar junto, né? Mas o A com B eu posso. Então eu venho aqui e traço aqui, ó. Cortei aqui. Próximo, B menos, C mais, C menos. Opa, C mais, C e C menos, pode deixar junto. Então eu venho aqui, outro traço aqui. Beleza. Então vejam. Vamos ver aqui, né? Nomear agora os setores. Tá? Então, A mais e B mais, eu vou colocar eles no setor 1. Próximo, B menos e C mais, eu vou chamar ele de setor 2. E o último aqui, ó, C mais e A mais, será que eu não posso deixar ele no setor 1? Não, não posso porque lá tem A. Então A com A não pode ficar junto. Então, infelizmente, esse C menos e o A menos, ele vai ter que ser um setor 3. Ou seja, nesse caso aqui eu vou ter que ter 3 setores. 3 setores, muito mais complicado. Último exemplo aí. Tá na apostila aí, hein? Tá na apostila aí. Na último exemplo aí da apostila aí, acho que é da página 40 e pouco aí, né? Não sei. A minha página é 38. Então ele é A mais, B mais, B menos, A menos, B mais e B menos. Então, ou seja, o A ele só vai uma vez, o B ele atua duas vezes, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa separação aí para esses setores, tá? Então, ó, A mais, B mais, beleza, pode ficar junto. Um B menos, opa, tem que cortar aqui, ó.
Cortei aqui. Próximo, B menos A menos. B mais. Opa, tenho que cortar aqui, ó, automaticamente. Próximo. B mais, B menos. Opa, não pode estar junto. Letras iguais não pode estar junto. Então, automaticamente, tem que separá-los. Tenho que separá-los. Ou seja, A mais, B mais. Setor 1. B menos e A menos. Setor 2. B mais. B mais não pode entrar no setor 1? Não, não pode porque tem B lá. No setor 2? Também não pode porque tem B. Então, ó, infelizmente, ele tem que ser setor 3. E o último B menos, ele não pode também entrar em nenhum, porque todos têm B. Então, esse último B menos, ele vai ser setor 4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 4 setores. 4 setores. Gente, 4 setores é muito complicado. É muito complicado. Tá? Vocês vão ver por quê em breve. Tá? Então, esses dois primeiros exemplos aqui, eu vou colocar ele no nosso slide. Aqui, ó, 2 setores. Eu poderia ter feito isso aqui antes, né? Mas eu falei assim, não, eu vou fazer junto com eles para ficar uma forma mais clara. Não adianta eu deixar pronto assim e colocar nos slides, porque senão pode ser que o entendimento não fique bom, tá? Por isso que a aula hoje ela é um pouco mais demorada, porque a gente está fazendo tudo junto aqui, ao vivo e a cores, tá? Porque a partir do momento que vocês verem esses slides de novo, você vai falar assim, ah, tá, foi assim que foi feito. Ok? Então, beleza, pessoal. Vocês viram aí que nós fizemos, verificamos, né, qual que é o tipo de sequência, né? Se a sequência for direta, parou, não precisa fazer mais nada. Nós conseguimos montar o circuito apenas com os sensores e fim de papo. Agora, quando o circuito ele me dá uma sequência indireta, automaticamente eu tenho que ir para a segunda regra, verificar quantos setores eu preciso para o meu circuito. Porque se eu tenho uma sequência indireta, eu vou ter sobreposições de sinais, ou seja, sobreposições de sensores, né? Então, só com os sensores eu não consigo montar o circuito, infelizmente, tá? E aí, o que a gente vai ver aqui agora é que a partir do momento que a gente determina quantos setores nós temos, tá? Existe uma regra, tá? Que regra que é essa aí, tá? A terceira regra. A terceira regra me fala assim: quantos relés eu vou ter no meu circuito, tá? Então, quantos relés eu vou ter no meu circuito? Eu vou ter no meu circuito o tanto de relé vai ser o número de setores menos 1. Ou seja, se nós viemos aqui, ó, para essa segunda regra aqui, ó, onde esse primeiro exemplo aqui nós temos 2 setores, quantos relés nós vamos ter nesse circuito que tem 2 setores? Quantos setores tem? 2 setores. Então a regra é sempre eu vou ter o número de setores menos 1 para determinar a quantidade de relés. Nesse caso aqui eu tenho 2 setores. Se eu tenho 2 setores, eu subtraio 1, vai ficar quanto? 1. Então, ou seja, para essa sequência indireta A mais, A menos, B mais e B menos, eu vou ter apenas um relé. Tá? Então, veja, para 2 setores eu tenho um relé. Para 3 setores, eu vou ter 3 menos 1, então vai ser 2. Então, ou seja, para 3 setores, eu vou precisar de 2 relés para poder fazer a comutação de todos esse sistema. E para 4 setores, pessoal, eu vou ter 4 menos 1, que é igual a 3. Eu vou precisar de 3 relés para poder organizar essa sequência com 4 setores.
É muito mais complexo. Vocês vão ver por quê. Aqui, ó, é tranquilo. A mais, A menos, B mais, E menos só são apenas dois setores. É só um relé, tá? Já com 3 setores, 2 relés. 4 setores, 3 relés. Vejam só. Aqui, ó. Para dois setores secundários, é aquele primeiro que a gente fez lá, né? A mais, A menos, B mais e B menos, tá? Eu vou ter apenas um relé, tá? Então, vejam aqui o exemplo aqui, tá? Dos contatos. Então, eu tenho apenas um contato, K1. Esse contato K1 aí no circuito, eu vou ter apenas um relé, chamado de K1 também. E o que significa essa energização que está aí em vermelho, né? Essa energização aí é porque o K1 está fechado, né? Então, esse K1 está fechado e eu tenho um 2 aqui, ó. Dois pauzinhos aqui, que significa que que significa? É o grupo 2. Então, ele vai a hora que eu acionar, der o play lá para poder acionar meu circuito, automaticamente o grupo 2 aqui, o setor 2 aqui, ó, ele já vai estar energizado. Aí a hora que eu der apertar o botão de inicial, ele vai abrir esse contato e vai acionar o grupo 1 aqui, ó, que é o K1 que está aberto, ele vai fechar. Tá? Então, eu coloquei ali ó, as situações dos contatores, né, dos sensores aí. Tá? O K1, né, do grupo 2 aqui, ele, quando está desenergizado, automaticamente o K1 do setor 1 ele estará energizado. Tá? Então, assim, para dois setores secundários, eu só vou utilizar um relé. É muito mais simples. Tá? Por quê? Vejam para três setores secundários. Três setores, quantos relés? É 3 menos 1, né? Então, ou seja, são dois relés. Olha como é que vai ficando mais complexo o meu esquema elétrico. Esse esquema elétrico aí, eu estou mostrando só os contatos. Eu não estou mostrando lá a solenoide, os relés e como é que vai ser a atuação disso. Estou mostrando somente os contatos, tá? Então, olha como é que funciona esses três setores secundários aí, ó. Então, veja aqui as situações aí, né? Então, primeiramente lá eu tenho ó, K1 desenergizado no setor 3. Então, eu estou olhando da direita para a esquerda aqui, ó. Setor 3 aqui, ó, eu tenho o K1 desenergizado. Então, se ele está desenergizado, o que acontece? Alguém vai ter que estar energizado. Então, o único que está energizado aqui ó, é o grupo 2. O grupo 2, você pode ver que está o K2 fechado e o K1 fechado. O grupo 1 está desenergizado por quê? Porque apenas o K1 está energizado. Então, não está acionando. Tá? E assim ele vai comutando. Ó. A hora que eu passo para o central aqui, ó, o que acontece? O 2 ele desenergiza, energiza o primeiro. Ou seja, o K2 do setor 2, ele abre e automaticamente fecha o de baixo ali. Ó. Então, o grupo 1 fica energizado. E eu passar para o último aqui, no caso, quem vai energizar é o grupo 3 aí, que é só o K1. Né? Vocês podem ver que como é mais complicado com três setores. Tá? Isso porque eu não estou mostrando minha solenoide, meus relés e como é que está a atuação do meu circuito. Vejam com quatro setores como é que fica aí. Só os contatos. É muito mais complicado, pessoal. Muito mais complicado. Tá? Então, assim, os circuitos eles vão ficando muito complexos. Tá? Quanto mais setores secundários eu tiver, mais complexidade eu vou ter no meu circuito elétrico. Tá? E é por isso que nós iremos trabalhar apenas com dois setores. Dois setores, tá? Nós trabalhamos com dois setores, né? Que até com dois setores, para vocês pegarem o jeito, é um pouco maçante, meio complicadinho, tá? Então nós vamos trabalhar só com dois setores. Por quê? Nós vamos utilizar apenas um relé, tá? Dois grupos, ou seja, dois setores secundários e um relé, tá? Tudo bem, pessoal?